Olá, meus caros amigos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Diário do Atirador. Vídeo este onde nós vamos desbancar mentiras da mídia, mais especificamente uma matéria que foi feita aqui pelo O Globo, com o auxílio do Instituto Sou da Paz. E nesse vídeo, então, eu vou te mostrar que o Sou da Paz está muito longe de ser, de fato, um instituto de pesquisa científica. E está muito mais próximo de uma ferramenta de propaganda financiada por interesses internacionais. Então fica comigo nesse vídeo até o final, roda a vinheta aí. Eu sou o Thiago Almeida, eu sou atleta, instrutor de tiro, sou especialista em balística forense, balística de combate e psicologia criminal. Por acaso também sou dono de uma loja de armas, a Camuflagem, e seu clube de tiro, que também tem o mesmo nome, a Camuflagem Clube de Tiro, na cidade de Brasília. Então eu estou nesse meio há 17 anos, portanto conheço muito bem por dentro os sistemas que são utilizados para controle, que sempre foram utilizados. Então eu acho que tem um pouquinho de propriedade para falar e nós vamos avaliar aqui ponto a ponto cada um dos erros grosseiros dessa matéria que está sendo divulgada aos quatro ventos aí como sendo um grande alarde, um grande problema. Então, sem mais delongas, vamos colocar a matéria na tela aqui e a gente já vê que CACs compram 1 milhão de munições para fuzil em 6 meses e respondem por 2/3 do mercado, mesmo sobre mudanças do governo Lula. E aqui nós temos a primeira artimanha da estatística, né? Eles pegaram o número de munições e dividiram pela quantidade de dias no ano, que são 180, 6 meses. E chegou a 5 mil munições, que parece ser um número muito grande. O leitor desatento olha e fala, nossa, 5 mil munições por dia? Na verdade, eles deveriam ter dividido a quantidade de munições adquiridas pelo número de fuzis, que, de acordo com dados levantados aí no próprio recadastramento que o Lula fez no início do ano de 2023, um recadastramento da Polícia Federal, aferiu que o Brasil tem em torno de 22 mil fuzis registrados com CACs. Esse é o número, 22 mil fuzis. Se você pegar 1 milhão de munições e dividir por 20 mil fuzis, você tem o quê? 50 munições por fuzil. Isso é uma caixinha de munição. As munições são vendidas em caixinhas de 50. Cada um comprou uma caixinha de 50. Parece muito? Num ambiente onde os CACs foram obrigados a tirar suas armas de casa para treinar, a gente tem que fazer uma média aí de 21 treinos por ano, mais 6 competições, sendo 2 nacionais, para se manter no nível 3, quem é CAC nível 3. Então, 50 munições, dá para ir fazer 21 treinos dando 2 tiros. Parece muito? É uma caixinha de munição por fuzil. Na verdade, eu chego a considerar que esses dados aqui estão errados e a gente vai ver por quê ao longo do nosso vídeo aqui. Então, vamos lá. Segundo levantamento inédito do Sou da Paz, mentira, não é inédito, esses dados são conhecidos, sempre foram conhecidos pelos sistemas de controle do Exército, e até o governo Bolsonaro, a categoria não tinha acesso a esse tipo de armamento no Brasil. Ele está falando dos fuzis e outra mentira. Aqui a gente tem uma mentira clara, porque sim, os CACs sempre tiveram acesso a armas de calibre maior, de energia maior, até 10 mil joules, que é o ponto .50. Só que em plataformas de repetição, que são basicamente aquelas que a cada disparo você precisa manobrar o mecanismo de alimentação para carregar um novo cartucho. Então os fuzis de caça, os fuzis de precisão para longa distância, os CACs sempre puderam adquirir esse tipo de equipamento. O que mudou com o governo Bolsonaro é que as plataformas semiautomáticas também passaram a ser uma possibilidade, o que abriu as portas do Brasil para o Trigun, para o IPSC Rifle, para várias outras modalidades esportivas, onde essas proibições que haviam no passado impossibilitavam o desenvolvimento do esporte, basicamente. Então, a gente sempre teve acesso a esse tipo de munição, sempre pôde comprar bastante munição restrita de fuzil por ano e, mesmo assim, nós nunca tivemos problema com criminalidade do jeito que a gente está vendo hoje. Mas, vamos continuar a matéria aqui, que tem muita coisa interessante, tá? Aqui ele coloca uma foto de apreensão de munições no Rio de Janeiro. Olha o estado dessas munições, né? Munições que certamente passaram aí por portos, vieram do contrabando, tráfico internacional de armas e munições, né? E passaram por más condições de armazenamento, muito mais condições de armazenamento, estão todas oxidadas, tudo sujo. Então aqui ela já coloca, nos 6 primeiros meses deste ano, mais de 104 milhões de unidades de munição foram vendidas no Brasil, uma média de 580 mil por dia. Só os CACs, categorias de caçadores, atiradores e colecionadores, adquiriram 54 milhões deste total. Então aqui no mínimo a gente já tem um problema básico de tratamento de dados, né? Se 54 milhões de munições foram adquiridas por CACs e 42 milhões foram comercializadas para lojas, quem é que vende para os CACs? As lojas vendem para os CACs. A fábrica também vende para os CACs.
diretamente, mas em quantidades menores, porque são volumes maiores, são pedidos grandes que precisam ser feitos diretos da fábrica para que a fábrica atenda os pedidos. Então, a maioria das pessoas, dos CACs comuns, que precisam comprar uma caixinha de munição, 2 caixinhas de munição, compram na loja. Então, aqui já me leva a crer que estão tratando a mesma munição 2 vezes. A fábrica vende para a loja vende para o CAC. E o Sou da Paz, que não entende nada do que está fazendo, considera que é uma nova munição, é a mesma munição. Ela veio da fábrica, foi para a loja, da loja ela foi para o CAC. É por isso que o CAC compra um pouquinho mais do que a loja, porque ele compra toda a munição que a loja vende e mais um pouquinho que é comprado diretamente da fábrica. Então aqui já tem um erro crasso, aqui parece que, sabe, amador, é só para inflar os números mesmo, ferramenta de propaganda. E aí aqui coloca, os dados inéditos foram levados pelo Sou da Paz, não é inédito. Lei de acesso à informação. Então o Exército basicamente passa o que tem de dados e o Sou da Paz interpreta da cabeça deles algo que eles não compreendem. E aqui ele coloca, o levantamento coloca uma lupa sobre as munições de calibre especialmente preocupantes, como os fuzis 223 Remington, 556 por 45, 762 por 51 e 308 Winchester. Não está sendo considerado as 762 por 39, que são as munições dos AK-47, por exemplo, que o tráfico do Rio de Janeiro usa muito e CAC não tem. CAC não tem plataforma AK-47 em 762 por 39, mas as facções têm muito, né? Se colocasse aqui o 762 por 39, ia ver um número irrisório e completamente incompatível com aqueles que são apreendidos no Rio de Janeiro, demonstrando que as munições do crime organizado, na verdade, vêm de tráfico internacional e não passam por esses dados oficiais do governo. Então, de janeiro a junho foram vendidas no país 1 milhão de munições de fuzis, 1,4 milhão de munições de fuzis, sendo 67% vendidas a CAC, um total de 948 mil por dia. Aí é o mesmo problema que acontece, né? Quando a gente olha aqui embaixo, o azul é loja, o laranja é CAC. De novo, eles estão considerando a mesma munição que passou pela loja e foi para o CAC como sendo uma coisa diferente, uma coisa distinta. A munição ela não para na loja, ela vai para o CAC. Quem poderia imaginar, né? Então, sabe, é coisa de amador, amador. E todo mundo que tem loja sabe que as pessoas que compram polícia, Sinarme para defesa pessoal são quantidades irrisórias e não chegam a representar 1% das vendas de qualquer loja, porque as pessoas do Sinarme já compram pouca munição, é só 50 munições por ano, e os policiais simplesmente não compram munição, eles não gastam o dinheiro deles para treinar, eles esperam cair no colo vindo do Estado. Essa é a regra, via de regra, né? São pouquíssimos os policiais que gastam do próprio bolso para treinar. Tá? Caso você não soubesse disso antes, agora você sabe. E tem outro detalhe, esse sistema que foi utilizado para abastecer os dados do Sou da Paz, ele não computa as munições adquiridas pelo Estado, tá? Então, por mais que eles queiram dizer que os CACs representam 64% do mercado, não, os CACs não representam 64% do mercado. Esse é o mercado. Você simplesmente pegou a mesma munição que foi vendida para a loja, depois foi vendida para o CAC e considerou como sendo coisas distintas. É uma coisa só, você está olhando apenas os números dos CACs quando você pega esse sistema. A munição que a CBC vende para o Exército Brasileiro, a munição que a CBC vende para as polícias militares de todos os estados, para as forças especiais, para treinamento e para utilização pelos órgãos do Estado, não estão aqui, não fazem parte desse sistema, até porque o volume seria infinitamente maior. Nós temos 500 mil policiais no Brasil hoje, 600 e poucos se considerar os federais, agentes de segurança aí perto de 1 milhão, pessoal das Forças Armadas, mais 1 milhão de homens. Essas pessoas atiram regularmente, fazem pouco treinamento, gastam muito pouca munição, mas elas gastam munição todo ano, fazendo aquele mini treinamentozinho que eles fazem para manter o mínimo do mínimo aceitável ali para portar arma no dia a dia. Forças especiais, então, atiram muito mais, atiram milhares de disparos todos os anos para poder se manter condicionados. Então, o volume é infinitamente maior do que esse 1 milhão de munições aqui. 1 milhão de munição não dá para nada, né? E o ChatGPT me deu uma estimativa técnica aqui de que nós temos aproximadamente 18 mil operadores táticos aqui no Brasil, que são aqueles integrantes das polícias militares e polícias civis que têm algum tipo de treinamento especial. São as chamadas tropas especiais de nível 1 e forças táticas, que são as de nível 2. A maioria desses operadores usam fuzil. Então são pelo menos 18 mil operadores que precisam treinar pelo menos uma caixinha de munição por ano. E gastam muito mais, na verdade eles treinam muito mais, né? GTOP, Rotan, BOP, CORE, DOE, COT, todos esses atiram muito, são os policiais mais bem preparados do Brasil hoje e gastam aí milhares de munições treinando todos os anos. Óbvio que a compra dessas polícias, dessas entidades, é infinitamente maior do que 1 milhão de munições por ano.
Óbvio que o Exército Brasileiro adquire muito mais munição do que está sendo dito aqui. Tá? Simplesmente o Sou da Paz, que não entende nada do que está fazendo, pediu ao Exército Brasileiro os dados do novo sistema que eles acabaram de criar e que não funciona, não souberam tratar esses dados e inventaram uma propaganda que é para isso que eles servem, para fazer propaganda. Então aqui a gente já vê que esse número, na verdade, não tem nada demais. São uma caixinha mais ou menos por pessoa, né? Sendo que eles estão, mais uma vez, estou considerando os números que eles levantaram aqui, que nós já vimos que estão errados, né? E aqui a gente tem por estado, né? E olha só que curioso, estados que sim, têm problemas críticos, gravíssimos de segurança pública, né? Como, por exemplo, a Bahia, nem dá para escrever o número aqui, né? Não tem munição sendo vendida para cá, aqui na Bahia, praticamente. Foram 6 mil munições só de fuzil na Bahia inteira, um estado gigantesco. 6 mil munições. No Ceará, então, menos ainda. Se eu botar aqui, ó, 580 munições, 10 caixinhas de munição foram vendidas para o Ceará inteiro. 10 caixinhas. As caixinhas têm 50 munições, tá? 10 caixinhas foram enviadas para o Ceará. Eu até tenho dificuldade de acreditar nesse número aqui. E quem está no mundo do comércio, das lojas, sabe que esses novos sistemas aí que eles estão dizendo aqui embaixo, que até esse momento o Exército só passou a usar um sistema desenvolvido de forma independente da indústria para realizar o controle de vendas no varejo este ano. E eu vou dizer para vocês, como integrante do sistema e que usa, que tem uma loja, esse sistema não funciona, tá? A maior parte do ano esse sistema não funcionou. Ele deu bug atrás de bug e até hoje ele não funciona direito. Então, os dados, qualquer dado vindo desse sistema, eu truco. Tá? Provavelmente aqui está faltando coisa e deve estar faltando mesmo, porque tem muito pouca munição aqui, se a gente considerar a quantidade de fuzis por fuzil, né? Tem muito pouca munição aqui. Não tem como o Ceará ter recebido só 10 caixinhas de munição. É que esses dados não existem. Ceará e Piauí juntos. Ceará e Piauí juntos, tá? Rio de Janeiro tiveram que colocar junto com o Espírito Santo, não sei porquê. Colocaram junto com o Espírito Santo aqui, porque é a primeira RM. Né? E mesmo assim, o Rio de Janeiro, que tem um problema gravíssimo de segurança, está em terceiro lugar aqui. Quarto lugar no estado que mais compra munição. DF, bastante, tem muito CAC aqui no DF. São Paulo tem muito CAC no DF. Rio Grande do Sul é onde tem mais CAC. Tá? Então, obviamente, aqui são os grandes volumes de munição aqui a serem entregues. Tá? E olha só que dado curioso. O Rio Grande do Sul tem mais munição comprada por loja do que por CAC. Por quê? Porque no Rio Grande do Sul existem transportadoras com CR. Então, as lojas do Rio Grande do Sul conseguem comprar da fábrica e despachar diretamente para CACs no Brasil inteiro. É por isso que aqui tem mais munição do que CAC. Clube nem aparece, ó. Clube seria o cinza, ele nem aparece na estatística. Tá? Agentes de segurança também, ó, é o verde. Nem aparece nas estatísticas, como eu falei. Tá? Agente de segurança não compra munição. Defesa pessoal, mesma coisa. Pequena, uma faixinha pequenininha aqui para defesa pessoal, porque na verdade é a munição dos policiais que têm fuzil próprio e que compram munição naquele limite de 600 por ano. Se de fato o Sou da Paz estivesse interessado em investigar de verdade a situação das munições, teria constatado óbvio. Essas munições adquiridas por CACs foram disparadas no para-balas de algum clube de tiro para cumprir a habitualidade. Simples assim. Todos esses 20 mil fuzis tiveram que ir para o stand atirar. E tem que atirar alguma coisa, já que eles não atiram pedra, né? Não atira pedra, não atira grão de feijão, não atira arroz, eles atiram munições. Então, uma caixinha de munição por fuzil me parece bastante razoável. E isso deixa muito claro que é impossível que haja algum desvio significativo de munição de CACs para o crime organizado. E aí eles citam alguns casos aqui. Tá? Eles citam alguns casos aqui. As apreensões policiais recentes mostram essa dinâmica, a dinâmica de que o aumento de circulação de armas desse tipo facilitou a obtenção pelo crime também, como sustentam os especialistas. Aí eles vão citar casos aqui, né, que são as evidências anedóticas. Então, Polícia Civil de Indaiatuba abordaram 2 indivíduos que queriam comercializar armas de fogo para interessados que estariam em táxi. A arma negociada, um fuzil da marca Taurus. Teria sido adquirida por 45 mil e depois ser vendida a 60 mil. O T4 nunca custou 45 mil, tá? Estava com a numeração raspada. Provavelmente uma arma roubada de CAC, que eles roubaram, rasparam, venderam por 4 vezes o valor do que custava na loja e depois seria revendida de novo no Rio de Janeiro com mais um ágio em cima aí de 15 mil reais. E aí aqui outro caso curioso, né? Esse aqui citou um já. Vamos para o segundo caso. A polícia de Goiânia prendeu o Vitor Furtado Rebola Lopes, conhecido como Bala 40, que usava aplicativos de mensagem para vender armas, inclusive para o Comando Vermelho.
na casa de Lopes, no Grajaú, bairro de classe média de Zona Norte do Rio, foram apreendidas 26 fuzis, 21 pistolas, 2 revólveres, 3 carabinas, uma espingarda e um rifle, totalizando 54 armas que, pasmem, não foram vendidas para o crime, estavam com ele. Aparentemente ele usava esses crafts para comprar munição para revender para o crime. Um caso foi pego, porque obviamente seria pego. Eu digo outra coisa, 26 fuzis, 21 pistolas. O Exército autorizou tudo isso para a mesma pessoa, sem fazer uma mínima investigação sobre onde ele estava atirando, qual é o clube de tiro que ele está afiliado, qual a confederação que ele pratica, quais as modalidades, qual a posição dele no ranking para ele ter esse tanto de arma igual. Sinto cheiro de fumaça no ar. Cheirinho de corrupção. Pode investigar, e foram investigar, e acharam, obviamente, né, algo de errado, né? Quem autorizou esse equipamento aí para a mesma pessoa sem fazer uma investigação, obviamente não estava cumprindo seu papel. No segundo fuzil igual que a pessoa adquire no Exército, já motiva uma vistoria na casa da pessoa, né? Quem tem fuzil sabe disso. A gente recebe vistoria com alguma frequência para verificar se o armamento está lá, se a nossa atividade está realmente sendo realizada. Eles fiscalizam nosso nome nos rankings, fiscalizam nosso nome nas confederações, fiscalizam nossas habitualidades. Então eles sabem se aquilo que a gente está declarando que está adquirindo e que está utilizando é compatível com a atividade que a gente está desempenhando. Isso é simples de fazer e, pasmem, sempre foi feito. Sempre foi feito. Tudo narrativa, tudo conversa fiada, tudo dado, maquiado, estatísticas retorcidas para fazer valer a narrativa deles de que o CAC é o grande responsável pelo problema de segurança pública que nós temos no Brasil. Mentira, nunca foi, o CAC nunca foi problema para a questão de segurança pública no Brasil. O que nós temos é um gravíssimo problema de falta de fiscalização em fronteira e um gigantesco esquema de tráfico internacional de armas e munições que vem junto com a droga, que também é ilícita, para atender essas mesmas facções aí. Tá? Então podem tentar, podem distorcer a realidade o quanto for. Enquanto ainda tiver internet, enquanto a gente ainda puder falar, a gente vai tentar fazer esse trabalho aqui de desmascarar essas mentiras. E se você gostou do vídeo, compartilha com aquele teu parente lá que estava compartilhando essa notícia no grupo de WhatsApp da família para atacar aí a sua atividade. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Eu sou o Thiago Almeida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Fui!